Glória a Deus. É bom ser pequeno. Na verdade, a palavra que eu vou trazer para você hoje a palavra tem a ver com ser pequeno, ou coisas pequenas, ou os pequenos. Na semana passada, como foi bem lembrado aqui, falamos sobre Davi, e Davi ele era pequeno aos olhos de todos os seus irmãos. Davi era pequeno aos olhos do rei, pequeno aos olhos do povo, e Davi também era pequeno aos olhos de Golias. Mas Deus nos orienta e nos ensina e nos ajuda a compreender o nosso real tamanho. Uma das coisas que a gente tem falado aqui nessa estação de serviço é que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Amém? E muitos querem ser o mais perto da cabeça que puderem ser. Muitos querem pegar o microfone, muitos querem pregar a palavra, muitos querem cantar, tocar e dar algum destaque, porque, na verdade, a gente tem buscado o destaque para as nossas vidas e a simplicidade ela tem sido esquecida. Mas a Bíblia fala sobre o corpo e ela lembra do pé. E o pé é uma coisa que... Cá entre nós, né, irmãos? O pé. Quem quer ser pé no corpo de Cristo? Pensa. Não, o meu sonho, pastor, é ser o pé. Já orou a esse respeito? Quando você pensa assim na parte do corpo de Cristo que você gostaria de ser, você já pensou no pé? Aí quando a gente lembra do pé, a gente lembra de quê, irmãos? Chulé, né, irmã? O pé não é cheiroso assim. Bom, pelo menos de alguns irmãos. Mas o pé a gente lembra de chulé, o pé a gente lembra daquela unha que é esquecida, porque parece que a gente esquece que tem que cortar as unhas dos pés e cuidar delas. E às vezes usar um cetoconazol, aquele pozinho. A gente esquece e larga o pé para lá, como se ele fosse, né, totalmente ignorado. Mas a Bíblia fala o quê? Que quando o corpo está bem alinhado no cabeça que é Cristo, é o pé que vai ser usado para calcar o inimigo, porque o inimigo vai ser colocado debaixo dos nossos pés. Então o pé ele é mais importante do que você imagina, e o pé é mais valioso do que você pode imaginar. E nessa meia hora que a gente tem para dividir um pouco da palavra, eu quero que a luz da revelação da palavra de Deus chegue ao seu coração, e se você se sente desprezado, que você possa sair daqui valorizado pelo teu Senhor, para servi-lo dentro daquilo que Ele criou você para ser. Amém, querido? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 22, para que você veja o que aconteceu aqui nesse momento. Eu quero te passar uma perspectiva daquela história onde Pedro nega Jesus de uma maneira, talvez, que você não tenha ainda focado, talvez você tenha, mas eu quero que você construa, junto comigo, o entendimento da palavra de Deus, a revelação da unção do Espírito, daquilo que aconteceu aqui nesse momento. Então, Lucas capítulo 22, verso 54 em diante, até o 56 diz: Então, prendendo a Jesus, ou prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro, o seu discípulo, o seguia à distância. Mas quando acenderam o fogo no meio do pátio, para se sentarem ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. E uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para ele, para Pedro, e disse: Este homem estava com Jesus. Para te lembrar, ou para trazer a introdução dessa palavra, não se esqueça de que nós estamos falando aqui de Pedro, amém? Jesus havia dito para Pedro que Pedro o negaria 3 vezes, e Pedro disse o que para Jesus? Nunca. Havia uma disputa entre os discípulos. Se você reclama da disputa que existe dentro da igreja, eu quero dizer para você que desde sempre foi assim, e os discípulos também disputavam quem ia ser o maior, quem ia ser o mais espetacular, quem ia sentar do lado direito, quem ia sentar do lado esquerdo, queriam cargos, queriam títulos, e nada diferente da igreja de hoje. E Pedro estava lá naquele bolo todo, e Pedro falou: todo mundo vai te negar, eu sou melhor, não vou te negar. Pedro não falou isso por fé, Pedro falou isso para poder mostrar que ele era melhor que os seus iguais, que os discípulos que andavam ao lado dele. Logo depois os discípulos falaram: nós também não, eu também não, já era. Pedro foi o que iniciou. E parece que quem fala primeiro ganha, né? Ganha a honra. E Pedro falou: nunca. Aí Jesus falou: peraí, Pedro, calma, você vai me negar. Pedro falou: não, nunca.
Lembra que Pedro, um pouco depois de ter sido advertido que ele iria negar, estava lá no jardim do Getsêmani junto com Jesus, e Jesus estava orando, e Pedro estava do lado dele, foi um daqueles que ficou mais perto de Jesus, e daqui a pouco chegam os soldados, aí Pedro faz o quê, querido? Pedro fica com medo dos soldados que vieram prender Jesus? Sim ou não? Não, Pedro não ficou com medo dos soldados que vieram prender Jesus, pelo contrário, Pedro pegou-lhe uma espada e decepou, cortou, arrancou a orelha de um daqueles soldados. Imagina, esse cara era um cara frouxo, esse cara era um cara fraco, esse cara era um cara medroso. Ele pegou a espada e foi contra um exército. Jesus falou, para Pedro, a gente não veio aqui para derrotar ninguém com a espada, não é isso. E foi lá e fez uma cirurgia plástica abençoada pelo Senhor, e aquele homem foi restaurado, e a sua orelha foi recolocada. Pedro era esse camarada impetuoso, esse camarada que era atirado, esse camarada forte, corajoso, mas que caiu diante de uma pequena criada. Historicamente, os criados eram meninos e meninas. Hoje, jovens aprendizes, pequenas, pessoas que estão começando a vida, estão trabalhando como criados. Não eram especialistas, não tinham uma profissão, não eram pessoas que tinham estudo, nem tiveram tempo para isso, porque eram novos, talvez 15, 16, 17, até no máximo uns 20 anos, eram jovens criados que serviam nas casas. E Pedro, então, chega, senta na fogueira para se aquecer, talvez com aquele espírito de fofoca característico. Sempre foi assim, irmãos, dentro da igreja, não vai ser diferente hoje. Pedro senta, e estão ali batendo um papo na fogueira, e Pedro está de ouvido, de butuca ligada, atento para saber o que vão dizer, né? E querendo, curioso. Aí pega-se uma menina daquela, uma menina, ainda era mulher. E eu acredito no que o Wilson falou, as mulheres estão fortes. Sempre foram. Só que a gente fazia propaganda nossa, agora virou, né? Agora virou, a história é cíclica. Né? No passado eram deusas mulheres, depois os homens falaram que não, eram deuses homens. E talvez, no ciclo da história, as mulheres, nossas deusas, estejam querendo se levantar de novo. Pena que o pecado faz com que elas queiram ser adoradas e faz com que um monte de idólatras adorem as mulheres, porque a idolatria é um espírito, não está ligado ao ser adorado, mas é um espírito que implica em que adoradores adorem a outros que não seja o Senhor. Mas essa menina, mulher, pequena, criança, derruba Pedro. Um pequeno detalhe, uma pequena pedra no sapato de Pedro. O cara era o cara. Ele era grosso, ele era forte, ele era impetuoso, ele era ousado, ele falava, mas foi derrubado por uma pequena criada, uma menina. Não despreze os detalhes. Os detalhes compõem o todo. Uma vez, fazendo esses estudos, eu não vou dizer inúteis, mas para mim se tornam, sobre física, eu descobri que se você pegar a molécula, vai diminuindo, você vai diminuindo, você pega a tua pele e diminui. Né? Aí pega o tecido, diminui, pega a célula, diminui, pega a molécula, diminui. E no final de tudo, nós somos o quê? Nada. Uma energia, um nada. Mas esse monte de nada, quando ele está junto, quando ele está agregado, quando ele está colocado no lugar certo, na hora certa, na forma certa, no modelo certo, esse monte de coisa vira o quê? Vira o que nós somos. Então não despreze os pequenos detalhes, as pequenas coisas, não despreze o pé na igreja, não despreze as coisas que aparentemente são desprezíveis, porque talvez aquilo que você despreza seja aquilo que vai te derrubar, seja aquilo que vai formar a parte do que está escondido e que você não vê, e você guarda, e você retém, e aquilo no final vai te encontrar. Jeremias, quando ele profetiza para o povo de Israel, Babilônia está vindo, vamos nos render, vamos nos entregar, Deus vai nos abençoar porque nós pecamos, e o povo de Israel falou, não, vamos nos esconder do Egito. Jeremias então fala, o teu pecado te achará. Israel, o teu pecado te achará. Não adianta você querer fingir que as coisas não são, não adianta querer dizer que não é bem assim, não adianta querer mentir, não adianta querer dizer que está dando tudo certo,
nem cantar aquele corinho, vai dar tudo, tem esse tudo, né? Tudo certo. Porque se você deixa detalhes ignorados ao longo da sua vida, se você deixa coisas que aparentemente são desprezíveis, coisas que não têm valor, de repente aquilo que você desprezou, aquilo que você imaginou que não era, é justamente aquilo que vai ser uma ferramenta ou um instrumento para causar um impacto tremendo na sua vida. Glória a Deus, porque isso serve para os dois lados, amém, queridos? Amém? Se você se sente pequeno na presença do Senhor, se você se sente menor do que os seus irmãos, se você se sente um pé no corpo de Cristo, você também pode declarar que o corpo só se estabiliza por causa dos pés. O corpo só anda e anda de maneira adequada e própria como ele foi criado, porque ele tem pés. O corpo só pula, só salta, só corre de maneira adequada como foi criado, porque tem pés. Então não despreze as coisas que são pequenas, porque elas são de suma importância na sua vida. E é disso que eu quero falar com você nessa manhã. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, você vai vendo ali, de novo, o texto que eu usei semana passada, você vai vendo ali Saul olhando para Davi. E Saul, quando olhou para ele, falou: quem é esse menino? Esse menino bonito, esse menino ruivo, esse menino pequeno, esse menino que é o caçula da família, quem é esse cara aí? Eu sou muito melhor do que ele, eu sou maior, eu sou mais forte, eu tenho mais experiência, eu tenho mais treinamento. E Davi, ele pequenininho daquele jeito, quando foi olhado por Golias, então ele ouve, Golias diz: olha, você você vem contra mim com esse troço aí, com essa funda, com essa coisa ridícula, eu vou entregar a sua carne às aves dos céus e elas comerão. E Golias só falou isso porque ele olhou para Davi com desprezo, porque viu que ele era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Queridos, como que o pecado entra na sua vida? E como que você se torna aquilo que você não quer ser? E como que você é enganado para fazer o que você nunca disse que faria? É quando você olha e vê uma coisa que tem boa aparência. Então, cuidado quando algo te parecer bom. Porque aquilo que te parece bom, de boa aparência, que você acha que está tudo tranquilo, está tudo jóia, é inacreditável. Porque se eu falar para você aqui, pensa num bandido que vai te assaltar, você vai pensar em quem? Você vai pensar num camarada mau, feio, talvez com uma arma, uma roupa ruim. Você vai pensar numa pessoa que te causa susto, pavor, medo, que você olha e você fica, ih, já era, ai meu Deus, né? Mas nós sabemos, e todos nós sabemos, que os maiores bandidos que nós temos, sobretudo no Brasil, estão de terno e terno de grife, e estão ocupando os palácios de Brasília, como diz a música do Rebanhão, os mais antigos aqui vão lembrar do que eu estou falando, né? Então não se assuste quando você for roubado, saqueado, ferido por alguém de boa aparência. Mas entenda que aquilo que você despreza porque te parece bom, necessariamente não é assim como você vê. Porque os nossos olhos, eles estabelecem um padrão que nós escolhemos daquilo que é bom, daquilo que é perfeito e daquilo que nos agrada, mas a Bíblia diz que o Senhor é quem sabe aquilo que é bom, a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável, amém? Então você, menina que está orando para o Senhor te mandar um jovem, um rapaz, ruivo e de boa aparência, vigia, Deus pode te mandar um cara feio, baixinho, Deus pode te mandar um cara que é vesgo, e você olha e fala, não, Senhor, aí você olha com desprezo, não, isso não. E para equilibrar as coisas, e você, homem, que ora para o Senhor te mandar aquela musa, aquela pessoa que tem todos os requisitos televisivos, e Deus te manda aquela irmã, né, que tem um índice de massa corporal aí de 50. Oh, Deus!
E aí você fala, meu Deus, não, essa não. Quando Davi, ele foi olhado por Elias, ele foi desprezado. Então veja que nós nos tornamos soberbos. E a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. E nós nos tornamos soberbos quando desprezamos aquilo que a gente olha e não valoriza. Aquilo que a gente olha e diz, aqui está tudo bem. Isso aqui está tranquilo. Isso aqui é ótimo. Eu venho de uma experiência desde sexta-feira, uma experiência interessante, né? Eu não sei o que deu na minha cabeça, mas eu resolvi fazer uma travessia Petrópolis-Teresópolis, né? Andando pelo meio da mata, uma trilha de intensidade severa. Eu me perguntei algumas das vezes, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Né? A minha sobrinha perguntou para mim, tio, o que você foi fazer lá? Mas foi uma experiência muito interessante. Mas quando a gente não consegue entender as coisas que nós estamos fazendo ou que nós estamos sendo desafiados a fazer, a gente tende a desprezar. E eu desprezei essa travessia, e eu falei, tranquilo, eu dou conta, eu subo, eu vou, eu já fui na Pedra da Gávea, o que pode ser pior do que aquilo? Né? E a gente despreza, porque quando nós olhamos, de repente, a experiência que pode ser boa em algum momento, eu já matei um leão, já matei um urso, vou matar o incircunciso do Golias, essa mesma experiência, ela pode ser traiçoeira, e ela pode nos fazer olhar para coisas que são nocivas, perigosas, coisas que vão nos destruir, e a gente pode olhar com o olhar de Golias, estou tranquilo, vai dar certo, tudo bem. E eu me lembro que eu estive com a Drica numa loja para comprar um tênis, e graças a Deus pela sensibilidade, pela credibilidade de acreditar no que os outros dizem. E eu comprei um tênis, claro, obviamente, quando você vai fazer uma compra para poder usar numa trilha, para caminhar, você vai comprar o quê? O Marba, né, irmãos? Marba, todo mundo conhece o Marba? Mais barato, ora, no melhor português do Michelino que eu conheço, mais barato. E a gente vai buscando aquilo que é mais barato. E eu peguei aquele tênis, bonito por fora, e não servia para nada. Comprei, levei. E aí acabou que a gente teve que voltar, depois de muito tempo na loja, a gente voltou, e aí eu falei com o vendedor, olha, eu estou preocupado, porque eu tenho aqui a minha esposa, ela não tem um tênis, eu comprei esse aqui, ele falou, isso não serve para nada. E eu não desprezei aquele conselho, porque se tivesse desprezado, ia ser insuportável, talvez impossível. E uma das maiores coisas que Deus falou comigo nessa travessia longa, de 2 dias, ontem a gente acordou 4 horas, caminhamos de 5 da manhã até as 5 da tarde, uma das maiores coisas que, isso o segundo dia, fora o primeiro dia, uma das maiores coisas que eu aprendi é que a gente não pode desprezar os conselhos e nem pode desprezar os desafios que são colocados diante de nós. Se de um lado eu não tenho o direito de dizer, é impossível, nunca vou conseguir, como Davi disse, e há momentos da nossa vida que a gente tem que acreditar para além das nossas forças, senão o inimigo vai nos cegar e nos fazer ficar paralisados pelo medo. É o momento da vida. Por outro momento da vida, não podemos ser como Golias, olhar para aquilo e falar, já ganhei, já passei, já deu certo, eu conquistei, porque com Cristo é vencer ou vencer. Vai dizer isso para Pedro mesmo, que foi crucificado de cabeça para baixo. E ele é um dos nossos ícones que estamos falando sobre ele aqui nessa noite. Então veja, quando a gente está diante de um desafio, não despreze. Mas ele é de boa aparência. É tranquilo para mim. É só ler esse livro. É só chegar na hora. É só fazer isso. É só fazer daquilo outro. É só ir no culto. É só cantar. É só dar o dízimo. A igreja gosta mesmo de dinheiro, então tá. É só... Entendam que se você tratar com desprezo as coisas de Deus, você poderá cair ainda no início da sua guerra, da sua jornada, da sua batalha, da sua luta. O que aconteceu com Golias? Ele não acreditou que aquilo que era pequeno poderia destruí-lo. E a mensagem de Deus para a sua vida nessa manhã é: não despreze as coisas pequenas, porque o segredo está nos detalhes. Porque os pequenos, já dizia Thomas Hobbes, um estudioso aí, falava que os pequenos, quando se unem e lutam contra o mais forte,
o vencem, o destroem. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze os pequenos detalhes. Eu vou orar. Vou orar antes. Irmãos, se tem uma coisa que me incomoda, é oração de crente antes da refeição. Porque o camarada está ali pensando só numa coisa. Só uma coisa deseja o coração dele, aquela comida. E ele quer comer. Mas ele senta e ele vai orar para a refeição. E ele faz aquela coisa toda, né? Senhor, tu sabes. Você despreza o valor da oração antes da refeição por causa da tua fome. Não seria a mesma coisa que fez aquele camarada, irmão do outro, que chegou e, olha, não precisa dessa primogenitura não, pode levar, eu quero é comida. Orar antes da comida, não, eu estou com fome. Eu quero é matar a minha fome. E assim desprezou o seu direito à primogenitura. E Jacó foi lá e, com a sua sagacidade, o tirou, porque Jacó lhe apresentou um prato de lentilhas, gostoso, bonito, suculento, cheiroso, de boa aparência. E aí você vai desprezando coisas importantes, e o pecado faz assim. Gente, uma coisa que a gente precisa saber é que o pecado é bonito, o pecado é gostoso, o pecado tem boa aparência, o pecado não é... Satanás, quem disse que Satanás tem chifre, tridente, é vermelho e tem aquela sobrancelha para cima? Isto foi uma imagem criada para associar aquilo que é mal. Mas a Bíblia fala que Satanás, o anjo de luz, ele pode se transformar em coisas belíssimas. E aí entra o espírito do erro, o espírito do engano, porque quando você vê algo bonito, quando você vê algo belo, algo que te agrade aos olhos, algo que te faça bem, algo que você despreza o valor da palavra, e você diz, não pode ser, isso é muito bom. Isso está sob controle, isso foi feito para eu usar, para eu tocar, para eu manusear, para eu ter, para eu poder me divertir, para eu poder ter vida. E aquilo que você olha e tem boa aparência e te faz bem, como a maçã lá da Eva, maçã? Aí você pega, né, igual o Satanás de tridente, você pega aquilo, se aproveita daquilo e aí você cai. Pedro caiu diante da menina. Golias caiu diante de Davi, e os detalhes vão construindo aqui definições na história de muitas vidas. E a pergunta que o Senhor quer falar ao teu coração nessa manhã é: quais são os detalhes que você está deixando passar, ou que você está desprezando, e que vão dando contornos à sua vida, porque de pequenas coisas em pequenas coisas se formam as grandes coisas. Quais são as coisas que você tem desprezado e que tem sido instrumento para te destruir, como aquela criada destruiu Pedro, como o próprio Davi que destruiu Golias porque foi desprezado. Porém, você também pode usar a mesma criada ou a mesma pequena coisa como uma ferramenta para Deus te abençoar. Amém, queridos? 2 Reis, capítulo 5, versículo de 2 a 4. Segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 2 a 4. Naamã estava doente, Naamã tinha lepra, Naamã era um general poderoso, mas estava caindo diante da sua enfermidade, e ele queria, de alguma forma, a sua cura. Não tinha SUS, para quem reclama do SUS, Naamã naquela época não tinha SUS, não tinha INSS, não tinha atendimento de nenhuma espécie. Então, as tropas da Síria anteriormente haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, de novo, essa menina, que passou, uma criada, uma criança, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, essa menina virou para a mulher de Naamã e disse para ela: se o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da lepra. Verso 4, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Olha o valor da credibilidade para aquilo que a gente normalmente desprezaria. Pais e mães, cuidado, porque desprezar o que uma criança sente, uma criança é uma criança, mas desprezar o que uma criança sente, o que uma criança diz, o que uma criança sonha, é defraudar o ministério que Deus colocou nas suas mãos. E tudo aquilo que você semear, você vai colher na vida dos seus filhos.
Não despreze os pequeninos. Jesus disse, deixai vir a mim, não os impeçais. Respeite a criança. Fale com ela com educação, com carinho, com amor, com zelo. Não a exponha, não grite com ela, não aborreça ela. Acredite nela. Naamã acreditou naquela criança. Pedro não. Pedro desprezou aquela criança. Vocês sabem que na história de Pedro falou, não, menina, tá louca aí, hein? É só uma criança, gente. Não acredita nela, não. E Pedro, então, falhou na sua história. Naamã não. Naamã acreditou naquilo que aquela criança lhe disse. Não desprezou as coisas pequenas. E porque ele não desprezou, ele se movimentou, ele agiu, ele fez alguma coisa em cima daquilo que Golias desprezou, que Pedro desprezou. Naamã não, Naamã acreditou. E qual foi o fim de Naamã, queridos? Ele foi curado, porque acreditou em algo que todos naturalmente desprezariam. Então, você está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? Aquilo que você não acredita pode te destruir. E aquilo que você não acredita pode te salvar. Aquilo que você despreza pode ser o início da tua falência. E aquilo que você despreza pode ser o início da história que Deus tem para a sua vida. Não despreze as coisas que são propostas, colocadas, apresentadas a você. Andar no ambiente espiritual nem sempre é fácil, porque você acaba se tornando, às vezes, muito místico, espiritualizando tudo. Porém, de alguma forma, você ignorar que a vida natural, ela é envolvida com a vida sobrenatural, se você desprezar que as coisas de Deus e as coisas do inimigo, elas estão naturalmente sendo colocadas diante de nós, você pode viver uma vida que despreza que a tua verdadeira luta é contra a carne e contra o sangue, a sua verdadeira luta? Não. É contra principados e potestades nas regiões celestes. Então não despreze as palavras que chegam até você. Algumas, rejeite-as, quebre-as, cancele-as. Outras, receba-as, abra-se a elas, valorize-as. Mas não seja alguém que ignora os detalhes. Detalhes fazem toda a diferença na nossa vida.